Olá, salve, salve, tudo bem? Nação Começa a Emagrecer, Dr. Maurício aqui com mais um vídeo. Hoje com dúvida da audiência, e o nosso bate-papo de hoje é sobre dieta cetogênica e litíase biliar, famoso cálculo na vesícula. Eu já falei sobre isso no vídeo anterior, mas é que apareceu uma dúvida aí a respeito disso e tem um ponto importante aí que eu não esclareci da última vez que eu falei sobre litíase biliar. Então, sem mais delongas, vamos lá. A dúvida é sobre do Edmilson Meirelles. Obrigado, Edmilson, pela dúvida. Vamos lá, vou ler aqui. Por favor, responda a minha dúvida. Estou na dieta cetogênica há 4 meses e comi uma porção de alcatra na brasa. Após alguns minutos, fui levado ao hospital. Foi-me dado Tramal, mas Buscopan. Só esclarecendo aqui, tá? Ele teve isso aqui, basicamente, é uma crise de litíase biliar e as medicações que foram ministradas, tá? O Tramal é um analgésico bastante poderoso e o Buscopan é para você reduzir, porque justamente a crise foi causada pela contração da vesícula biliar, tá? Vou falar sobre isso um pouquinho mais adiante. E o Buscopan é para reduzir essa contratibilidade da vesícula biliar para auxiliar o relaxamento. Então vamos lá. E começaram os exames, dentre eles o ultrassom, revelou pedras na vesícula. De imediato o médico me passou a nutricionista, que por sua vez, deixa eu descer aqui, eliminou 90% das gorduras, permitiu apenas 1 colher de óleo de coco e meia colher de azeite ao dia, ou seja, quase nada. Fiz durante 2 dias e a crise de dor não voltou. No 3º dia deixei e voltei à dieta cetogênica. Então imagina, eu já estou imaginando a catástrofe que aconteceu e não deu outra. 12 minutos após o consumo da minha atual alimentação, eu estava no hospital outra vez. Amigo, por favor, é possível o senhor responder? Sim, já estou respondendo. Certamente é a dúvida que muitos gostariam de saber. Obrigado. Tá? E vou complementar aqui que ele fez um segundo comentário, tá? Que é o resultado do ultrassom dele. Amigo, fiz ultrassom abdominal, consta uma pedra no rim, cálculos biliares e meu fígado está gordo. E agora, o que você me sugere? Ao ingerir gordura, tenho crises intensas de dores por ter pedra na vesícula. Devo continuar a fazer a dieta cetogênica? Parei de ingerir gordura e as crises sumiram. Mas nada melhor do que receber informações de quem entende. Então, primeiro de tudo, Edmilson, obrigado pela tua dúvida e melhoras, tá? Para começo de conversa. Então vamos lá, como é que é essa relação entre litíase biliar, dieta cetogênica, ingestão de gordura, etc. Litíase biliar, que diabo é isso? Tá? Litíase biliar é basicamente a formação de um cálculo na vesícula biliar e esse cálculo acaba por obstruir, seja ali no esfíncter, tá? Que o esfíncter é uma estrutura muscular, a definição de esfíncter é uma estrutura muscular que causa uma constrição e que, através de relaxamento, permite a passagem do conteúdo de um lugar para o outro. Então, um exemplo clássico de esfíncter é o esfíncter anal. Ou então, o cálculo pode se alojar nas vias biliares, propriamente dito, e tal, que é onde é transportado o conteúdo da vesícula biliar e do fígado, porque essas vias biliares acabam se confluindo, para o trato intestinal. Então, o que acontece? Se você tem um cálculo ali, você tem uma obstrução desse fluxo. E imagina uma vesícula tentando cuspir a bile com um cálculo ali bloqueando. Isso vai causar dor, causa sintomatologias. E pode causar até eventos mais catastróficos. Então, no caso, a definição litíase biliar é também conhecida como colecistite. Ou seja, ele está sentindo dor justamente por causa dessa contratibilidade da vesícula tentando expulsar o conteúdo. Mas isso pode evoluir para uma coisa mais catastrófica chamada colangite. Se isso acontecer, é risco de vida. Colangite é uma infecção das vias biliares, tá? Que pode ser precipitada por um evento como a colecistite. Tá? Então, e por que isso acontece? Para a gente entender isso, precisa entender como é que funciona a fisiologia das vias biliares. Então, o que é a bile, para começo de conversa? A bile é uma emulsão, não é uma enzima, é uma emulsão, digamos assim, uma substância, pronto, achei, tá? Uma substância que é produzida no fígado, tá? E desce pelas vias biliares, tá? E quando cai no intestino, ela promove a emulsificação de gordura, ajuda a digerir gordura. Isso é um ponto importante para a gente entender o que acontece no caso do Edmilson aqui. Tá? Só que o fígado, a bile não cai no intestino o tempo todo. Tá? Ela pode se acumular. E aí quando ela acumula, ela reflui. E como eu falei anteriormente, os canais eles se comunicam. Ela reflui e vai se acumular na vesícula biliar. E a principal função da vesícula biliar é o armazenamento da bile. Tá?
E aí o que acontece? Quando você ingere gordura, esse é um ponto importante aqui para a gente entender a fisiopatologia do problema. Quando você ingere gordura, a vesícula biliar vai reagir jogando bile no trato intestinal, ela vai cuspir essa bile. Tá? E quando funciona normalmente não tem problema nenhum, mas se tem um cálculo ali obstruindo, isso pode causar a contração da bile, da vesícula biliar, e o cálculo não deixa o fluxo passar. E aí isso causa dor. É exatamente o que aconteceu com o Edmilson aqui. Ele tinha um cálculo. Tá? Então, ponto importante aqui de tudo isso que eu falei. A ingestão de gordura precipita crises de litíase biliar. Isso é líquido e certo. Mas tem um detalhezinho que agora eu vou falar daquilo que eu esqueci de comentar no vídeo anterior, que aliás eu esqueci não, que eu fui descobrir posteriormente estudando mais sobre low carb e coisa do tipo, é que naturalmente algumas pessoas vão pensar que eu faço low carb, quer dizer que eu vou ter litíase biliar? E a resposta é não. A low carb cetogênica ela ajuda inclusive a prevenir, tá? Em última análise, tá? Não é 100% certo isso, mas eu vou passar a teoria aqui, você vai entender por quê. Ela tem um potencial de prevenção do aparecimento da litíase biliar. E para isso, para a gente entender isso, agora eu não entendi nada, agora eu estou perdida, Maurício. Beleza, vou explicar. Até porque no começo eu fiquei meio perdido com essa explicação, mas você vai ver que ela faz todo sentido do mundo. Por quê? O que acontece? Se você não tem... Primeiro de tudo, como é que é formado o cálculo? O cálculo é formado, tá, na vesícula biliar por um negócio chamado estase. O que é estase? É líquido parado ali por muito tempo. Da mesma forma que se você pegar o sangue, ele não coagula porque ele circula o tempo todo. Se você pegar o sangue e deixar o sangue parado em algum canto, como varizes, por exemplo, isso acontece, tá? O sangue vai coagular. Não é o mesmo mecanismo, mas deu para entender por que se forma o cálculo biliar. Então você tem ali a bile repleta de sais biliares, coisas do tipo, e aí ela fica parada há muito tempo, começa a formar uma pedrinha e essa pedra acaba evoluindo, formando o cálculo. Tá? E aí vamos para um ponto interessante. A litíase biliar está muito associada com a obesidade. Tá? Ela tem uma relação imensa. E aí todo mundo crê que a obesidade foi causada pelo consumo excessivo de gordura. Mas vamos pensar. Se você consome gordura numa quantidade grande e não tem litíase biliar, qual é a probabilidade da tua vesícula biliar viver cheia? Porque o que causa a estase é uma vesícula cheia que não esvazia. Tá percebendo onde eu quero chegar? Então, se você consome muita gordura e não tem litíase biliar, a tua vesícula ela tá fazendo musculação. Ela tá cuspindo bile o tempo todo. Esse fluxo não para na vesícula, justamente por você estar consumindo gordura. Percebe? E também precisamos examinar a associação entre obesidade e litíase biliar, porque acredita-se que, ou pelo menos é o que a mídia passa pra gente, que o que causou a obesidade foi o consumo excessivo de gordura, quando nós, que estamos aqui no mundo low carb cetogênico, sabemos que não foi. Tá? Muita gente que está muito acima do peso consome uma penca de carboidratos, gorduras, até vá lá, consome numa relativa quantidade, mas quando você está consumindo carboidrato demais, a tendência é que você consuma, comparativamente ao pessoal que faz low carb cetogênica, menos gordura. Tá? E muita gente aí que está muito acima do peso está com, mas eu não como quase gordura nenhuma, corta gordura, etc, e também não emagrece. O que acontece? A vesícula dessas pessoas não está tão estimulada assim para ficar cuspindo a bile. E aí você tem um acúmulo, você tende a ter, tá? Nada disso que eu estou falando é 100% exato, mas é uma hipótese altamente plausível. Você tende a ter, com menos gordura na sua dieta, um acúmulo da bile na vesícula. Ela não cospe a bile tão frequentemente, facilita a produção de cálculo biliar. Esse é o ponto que eu queria chegar, que eu não comentei no outro vídeo. Então, se a pessoa não tem litíase biliar e ela come uma quantidade de gordura suficiente, essa bile não vai acumular e a tendência é não formar cálculo. Vão entrar outros fatores aí, como genética e coisa do tipo, mas enfim, eu acredito que deu para pescar qual é a essência. E agora voltando ao caso do Edmilson.
ele provavelmente já tinha esses cálculos aí, tá? E o ponto é, conquanto uma dieta low carb cetogênica, tá, seja uma boa para pessoas, para a prevenção da litíase biliar, quando você já tem a litíase biliar estabelecida, a low carb cetogênica é contraindicada, ela se torna perigosa. Justamente porque ela pode precipitar um evento catastrófico. No caso do Edmilson, ele levou 12 minutos e ele voltou para o hospital. E isso pode precipitar, isso pode fazer o cálculo se passar do esfíncter da vesícula biliar e se alojar no ducto cístico ou no ducto colédoco. E aí pode causar uma catástrofe, tá? Potencialmente colangite até. Tá? E colangite é um evento que mata. E aí, no caso do Edmilson, ele me pediu o aconselhamento e tal, devo continuar com a dieta low carb cetogênica? A resposta é não, tá? Não deve continuar. E a prescrição que a nutricionista fez dele foi perfeita, perfeita. Tem que cortar gordura a rodo. O que eu recomendei para o Edmilson, e aliás ele me confirmou depois de uma outra mensagem que eu não anotei aqui, é que normalmente caso de litíase biliar é indicação de cirurgia para retirada da vesícula. Eu não sei qual foi a evolução histórica da cirurgia da vesícula biliar, se tentou-se fazer a preservação dela, mas no final das contas o mecanismo a cirurgia que vale mais a pena é fazer a retirada da vesícula biliar. E hoje em dia é muito mais fácil fazer isso porque você tem o advento de uma técnica chamada laparoscopia, que você basicamente insere pinças e tubos dentro da cavidade abdominal com uma cicatriz pequenininha e retira a vesícula, 2 ou 3 dias depois a pessoa já está andando, etc. Antigamente você tinha que fazer um mega corte, sangrava pra caramba, podia fazer um monte de aderência. Aderência é quando você mexe na cavidade, você faz um corte, mexe na cavidade intestinal, peritoneal, dentro da barriga, você causa uma reação inflamatória. Tá? E essa reação inflamatória pode criar o que a gente chama de aderência, que é uma faixa fibrosa ali que pode inclusive causar bloqueio de alça intestinal. Isso envolve a alça intestinal e não permite que o fluxo intestinal passe. Isso se chama obstrução intestinal. Isso pode acontecer, é muito comum em pós-operatórios de laparotomia, que é você abrir a barriga. Então a laparoscopia tem uma incidência bem menor disso e uma morbidade, que é com possibilidade de complicações pós-operatórias, bem menor do que você fazer uma laparotomia aberta. Então, prosseguindo aqui, o que eu recomendei para o Edmilson foi conversar com o médico que acompanha ele, porque isso provavelmente vai acabar em cirurgia. Tá? Prover a retirada da vesícula biliar, tá? Até porque, enquanto ele tiver essa litíase, boas chances de cada vez que ele comer gordura, precipitar uma crise. E a partir do momento que está precipitando uma crise, está tendo essas crises de colelitíase e tal, a qualidade de vida cai, o ideal é você fazer a retirada. E aí depois que você fizer a retirada, você não vai ter mais essa vesícula, toda aquela conversa que eu falei de bile, cuspindo, etc, etc, vai por água abaixo, e aí nós vamos entrar num novo mundo, que ele pode retornar a fazer a dieta cetogênica, mas provavelmente ele não vai ter a tolerância à gordura que ele tinha anteriormente, nesses 4 meses que ele fez a dieta, justamente porque não tem lugar mais para acumular a vesícula e a bile vai cair do fígado em quantidades constantes, mas menores, dentro do trato intestinal. Quando ele tiver um aporte maior de gordura, que é uma coisa comum na dieta cetogênica, ele talvez não tenha bile suficiente naquele momento para fazer a digestão. E aí isso pode causar diarreias, como é que se diz, cólicas e coisas do tipo, mas isso também é assunto para um outro vídeo. Com o tempo ele pode se adaptar a isso. Entendido então, pessoal? Então quero agradecer, primeiro desejar melhoras e agradecer ao Edmilson aí, inclusive, agora não lembro se eu comentei anteriormente, tal, que ele me mandou uma outra mensagem que não foi publicada aqui, que ele já está com indicação de cirurgia, já está com a cirurgia marcada, deu boa sorte aí no procedimento e tal. E eu vou ficando por aqui, tá? Lembrando que se você curtiu o vídeo, não deixa de dar o like aqui embaixo. Se você ainda não se inscreveu no canal, a hora é agora, é só clicar aqui no botão. Se você tem interesse nos meus serviços de coaching, o e-mail vai aparecer aqui agora, é consulta@comeceaemagrecer.com.br, novamente consulta@comeceaemagrecer.com.br. E por falar em comeceaemagrecer.com.br, convido você também a dar uma visitada lá no site. Eu já publiquei quase 300 artigos sobre emagrecimento e por aí vai, é comeceaemagrecer.com.br. E se você tem alguma dúvida, assim como o Edmilson quer que eu faça um vídeo a respeito, ou
pode ser um assunto que interesse, aliás, provavelmente vai ser um assunto que interesse a mais pessoas do que você. É só postar nos comentários aqui embaixo e eu vejo você no próximo vídeo.